Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Ivo Donner da Clínica Donner de Psicologia e Biofeedback. Eu sou psicólogo, mestre em psicologia, com especialização na área da psicofisiologia aplicada, também conhecida como biofeedback. E o meu objetivo hoje é iniciar com vocês o nosso curso Biofeedback Técnicas e Aplicações, um curso que é presencialmente ministrado há muitos anos e que agora vem para a versão digital. Nesse primeiro módulo, nessa primeira aula em particular, eu apenas explico o que é o biofeedback, quais são os tipos de biofeedback e como essas técnicas podem ser incorporadas no dia a dia da sua clínica. Vamos lá então? Muito bem. Então, iniciando, nós vamos dizer que o biofeedback é um conjunto de técnicas da psicofisiologia aplicada que atua na prevenção, diagnóstico e tratamento de diversos distúrbios somáticos e psíquicos. Ele atua de maneira que a pessoa conheça melhor o próprio organismo e, conhecendo melhor, ela possa, então, gerenciar o modo como o organismo está funcionando. Para isso, é claro, nós ensinamos técnicas de controle corporal, principalmente controles de respiração, de ondas cerebrais, de tensão muscular e tantos outros que vocês irão conhecendo ao longo do nosso curso. Muito bem. Então, essas situações que nós trabalhamos, trabalhamos com o biofeedback, são situações que visam melhorar a qualidade de vida do indivíduo. O biofeedback, na verdade, é uma palavra que não é brasileira, não está no português. No português ela se chamaria biorretroalimentação, certo? Mas o bio, a palavrinha bio, ou o prefixo bio, diz respeito ao biológico, ou seja, ao nosso organismo. Enquanto que a palavra feedback significa retorno de alguma coisa à fonte que gerou. Então, por exemplo, se nós tivermos um motor movido a cana-de-açúcar ou a caldo de cana, o que vai acontecer? Nós podemos espremer a cana para tirar o caldo e injetar o caldo como combustível no motor que moe a própria cana. Dessa maneira, nós teremos um circuito fechado onde o alimentador recebe o alimento de quem é alimentado. Isso é biofeedback. Isso é retroalimentação biológica. Certo? Muito bem. Então vamos adiante. Só lembrando que nosso objetivo é que o sinal orgânico que nós estamos medindo se torne gerenciável pelo paciente voluntariamente. Um breve histórico, assim, para a gente não se perder, na questão, porque é sempre importante que nós tenhamos uma ideia de como é que chegamos a um determinado ponto de conhecimento, a um determinado nível, e para isso nós utilizamos a história. E a história do biofeedback começa com o estudo das teorias da aprendizagem. O que são as teorias da aprendizagem? São as teorias da pedagogia que nos dizem como é que nós aprendemos, como é que o ser humano aprende. E são várias formas. Então, nós vamos estar mostrando a vocês como é que isso funciona detalhadamente, certo? Uma outra ciência que influenciou muito no nascimento do biofeedback foi a própria psicofisiologia. O que é a psicofisiologia? É o estudo das interações e das influências da nossa mente sobre o nosso organismo. E vice-versa, o que acontece no nosso organismo também influencia o nosso pensamento. Como bem dizia o poeta
quando estou doente, não penso como quando estou são. É claro, se pensasse como quando estou são, não estaria doente, né? Então, é por isso que tudo que nós ensinamos no nível consciente, depois pode ser absorvido pelo nosso sistema nervoso autônomo e se tornar automático, como é, por exemplo, o processo de aprender a dirigir. Quando a gente começa, a gente tem que fazer tudo pensando primeiro. À medida que a gente vai pegando prática de direção, nós às vezes vamos de um lugar ao outro sem nem saber exatamente como é que nós fizemos isso, certo? É claro que nós já temos incorporados todos os cuidados que nós precisamos tomar, incorporado que num sinal vermelho nós vamos parar, no verde nós vamos continuar, e isso é o que o biofeedback faz. Ele mostra para você um caminho de como fazer o seu organismo funcionar melhor. Poderíamos dizer que o biofeedback é, na verdade, um treinamento em saúde. Ok? Muito bem. Outras ciências que estão e que influenciaram muito o biofeedback são a terapia e a medicina comportamentais, as técnicas de relaxamento, de Jacobson, de Schultz e outros, as técnicas da engenharia biomédica e as pesquisas sobre o gerenciamento do estresse, já que uma grande parte do biofeedback é voltada ao controle do estresse. Uma curiosidade, o Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo. Então nós temos um campo amplo de aplicação das nossas técnicas para reduzir a ansiedade e o estresse, que não são a mesma coisa, embora às vezes se pareçam, certo? Bom, outras disciplinas que nos ajudam, a eletromiografia, que é, de um modo assim mais direto, é a escrita do músculo. Quando eu coloco eletrodos sobre músculos específicos, eu tenho a medida da atividade deste músculo. Com o monitoramento, eu posso aumentar ou diminuir a atividade conforme a necessidade daquele paciente, daquela pessoa que nós estamos cuidando. Estados alterados de consciência. Nós conseguimos treinar, e qualquer pessoa consegue, treinar as suas ondas cerebrais. Vocês já devem ter visto ou ouvido, pelo menos, alguém dizer: estou alfa, estou em alfa, estou zen. O que significa estar em alfa? Alfa é um ritmo do nosso cérebro, do córtex cerebral, que tem como, digamos assim, característica fundamental induzir a estados de relaxamento com atenção, certo? Por isso que quando nós estamos relaxados, não é errado de modo algum dizer: eu estou em alfa, porque realmente estamos. E com o neurofeedback, nós treinamos você a dominar conscientemente as suas ondas cerebrais, conseguindo ampliar o seu ritmo alfa, ok? Outra disciplina de grande influência foi a cibernética. A cibernética, na verdade, é o estudo da interface ou da interface entre os computadores e o homem. E essas interfaces, que são feitas através de linguagens de programação, foram e são de grande influência no biofeedback. Por quê? Quando nós temos um software de biofeedback, ele precisa ser programado dentro de uma linguagem de computador. Ok? Adiante. Fatores culturais. Nós sabemos, nós praticantes de biofeedback no Brasil, sabemos que o Brasil não é um país muito adepto de técnicas de treinamento, Nós temos uma certa preguiça, entre aspas, um certo, digamos assim, cansaço de fazer um treinamento que exige disciplina,
que exige tempo, que exige local e etc. Mas vocês vão ver que todas essas exigências são muito fáceis de serem adquiridas quando se começa a fazer o biofeedback. O desenvolvimento profissional, não preciso nem dizer, certo? No meu caso pessoal, o biofeedback vem de encontro a duas áreas do meu conhecimento. A primeira, a área da engenharia eletrônica, que eu cursei lá nos idos anos de 1970, mais precisamente em 75, 76 até início de 80, e a psicologia, que eu cursei já mais tarde, foi o meu segundo curso, a minha segunda graduação. Então, o desenvolvimento profissional está sempre em foco no biofeedback. Finalmente, o desenvolvimento tecnológico. Por quê? Os primeiros equipamentos de biofeedback careciam de alguma precisão e às vezes não conseguiam captar alguns dos sinais que hoje nós trabalhamos cotidianamente. Durante o curso, nós vamos explicar isso e vamos entrar nesse trabalho. Muito bem. O que é um sinal biológico? Nós entendemos que sinal biológico é toda e qualquer manifestação orgânica. Então, quando você sua, isso é uma manifestação orgânica. Quando você tem um pensamento que fica te perturbando e que você não consegue impedi-lo, às vezes é até uma música que fica tocando na sua cabeça constantemente e você não sabe como pará-lo. Isso é um sinal orgânico. E a nossa mente está ali interagindo com o nosso fisiológico. É muito importante que a gente preste atenção nisso. Outros sinais biológicos são o eletrocardiograma, que pode ser representado por ECG no Brasil ou fora do Brasil, EKG. Os sinais elétricos do sistema músculo-esquelético. Quando eu dobro um braço, necessariamente eu contraio o meu bíceps. E quando eu relaxo, eu tenho que relaxar o bíceps para desdobrar o braço. Muito bem. Então, isso é um sinal orgânico, a atividade elétrica dos músculos, certo? Além disso, os sinais elétricos vindo dos neurônios pré-sinápticos, que eu falei agora há pouco para vocês sobre o ritmo alfa. É um dos sinais do nosso cérebro. Tem outros, e cada onda, cada tipo de onda, quando predominando, vai nos levar a um estado específico, seja de concentração, de relaxamento, de atenção, ou seja lá do que for, certo? E a atividade eletrodérmica, que é a atividade elétrica existente na nossa pele. Você já reparou que, por exemplo, quando estamos ansiosos, nós tendemos a ter mais sudorese nas mãos e nos pés? Isso por quê? Porque o nosso sistema nervoso é acionado por situações de ansiedade, de estresse, situações sociais em que nós somos expostos, situações sociais em que nós temos timidez para enfrentar. Tudo isso gera em nosso organismo sinais elétricos que precisam ser trabalhados, que nós precisamos aprender a gerenciar, certo? Adiante, então. Todo sinal biológico nos traz uma informação. Esse que eu falei agora há pouco, a sudorese, nos traz a informação de que há algum motivo para estarmos apreensivos, ansiosos com aquele momento. Os equipamentos de biofeedback simplesmente pegam essa informação, transformam em som e ou imagem e apresentam esse som ou essa imagem de volta ao paciente. Dessa maneira, como se fosse uma bailarina diante de um espelho na academia,
nós aprendemos a mudar o modo como estamos fazendo aquele sinal aparecer. Nós podemos mudar a postura, mudar a respiração, mudar o pensamento e, com isso, mudar o nosso organismo, através, primeiro, do sistema nervoso central, ou seja, voluntariamente, e depois, um pouquinho mais tarde, através do sistema nervoso autônomo. Ok? O fluxo da informação, então, vai ser esse que vocês veem aqui. Tá? Primeiro eu tenho um instrumento que vai detectar e amplificar o sinal biológico. Isso é necessário porque os sinais biológicos são, na verdade, muito fraquinhos. Têm amplitude muito pequena. Então eu preciso de um equipamento que, além de detectar esse sinal, ainda possa amplificá-lo, para que eu possa realmente torná-lo visível ao meu paciente. Ele vai pegar essa informação e vai converter, né, em imagem e som, ou só em imagem, ou só em som, mas ele deve fazer essa conversão. E depois vai representá-lo ao indivíduo que o produziu. Ou seja, observem que o processo inicia no indivíduo e termina no indivíduo. Por isso, às vezes meus pacientes perguntam: os pacientes normalmente têm esse nível de resposta galvânica? Eu digo, nós não comparamos um paciente com o outro, nós comparamos o paciente com ele mesmo. Então, eu posso dizer a você, se você aprendeu a controlar sua ansiedade ou aprendeu a controlar seu estresse, mas muito melhor do que eu dizer é que você vai ver e vai aprender a perceber quando você tem o controle do seu estresse e da sua ansiedade e quando você não tem. Muito bem, esse que vocês estão vendo agora é uma situação típica do biofeedback. Observem aqui na cabeça do paciente que eu tenho os eletrodos que estão captando o sinal cerebral, certo? E na tela do computador, que está na frente do paciente, eu tenho uma espécie de jogo que ele deve conseguir executar apenas com o pensamento. Ou, eu não diria apenas o pensamento, mas sim todo o estado mental, todo o estado de ânimo. Ok? Muito bem. E quais são os tipos de biofeedback? O tipo de biofeedback vai depender do sinal orgânico que eu estou usando. Então eu tenho o biofeedback de atividade eletrodérmica, cujo sinal orgânico é a resposta da minha pele a uma pequena corrente totalmente insensível para o indivíduo que circula através da pele. Quanto mais úmida a pele estiver, maior a corrente vai circular. Ou seja, eu vou saber se o indivíduo está ficando mais ansioso ou mais tranquilo. O outro biofeedback é o termal, que é feito com captadores de temperatura muito precisos. Por quê? Eu não poderia fazer isso com um termômetro comum, porque o tempo de resposta é muito longo. Então, com um termômetro especial, um termômetro eletrônico, eu consigo dar ao indivíduo o feedback de como é que a temperatura de pele dele está subindo ou descendo. E por que é importante ver se a temperatura está subindo ou descendo? Porque à medida que nós ficamos nervosos, ansiosos, a nossa temperatura tende a descer. Né? Quem já não sentiu tremores, quem já não sentiu calafrios, né? Que é um suor frio e que faz com que o nosso corpo sinta isso. O outro tipo de biofeedback é o de fluxo sanguíneo. Esse é muito interessante porque ele serve para cuidar do nosso coração, né? No ritmo cardíaco. Nós temos, aliás, uma coisa no nosso coração que se chama frequência ressonante, que quando eu consigo encontrar a frequência ressonante
e consigo respirar de acordo com a frequência ressonante do coração, eu consigo enviar mensagens, instruções de cura para todo o meu organismo. Por isso ela se chama ressonante. Em alguns casos ela também é chamada de coerência, tá? Porque a coerência é entre todos os sistemas do organismo. Depois nós temos o biofeedback de eletroencefalografia, também conhecido como neurofeedback, que está muito na moda e que é a única alternativa não medicamentosa para o tratamento do déficit de atenção, seja ele com ou sem hiperatividade. Finalmente, nós temos o biofeedback de eletrocardiografia, né, de ECG ou de EKG, que é o que vai fazer a variabilidade da frequência cardíaca, para que nós possamos encontrar a nossa frequência de ressonância, da qual eu falei alguns segundos atrás. Muito bem, e o neurofeedback? O que seria o neurofeedback? O neurofeedback nada mais é do que o biofeedback, cujo sinal orgânico que está sendo captado é a onda cerebral. Quando eu capto a onda cerebral numa determinada localização do cérebro, onde ela cumpre uma função específica, eu consigo voluntariamente aumentar ou reduzir a amplitude desses ritmos. E, ao aumentar ou reduzir a amplitude desses ritmos, eu consigo modificar o meu estado de consciência, digamos assim. Ok? Finalmente, ainda dentro do neurofeedback, nós temos o biofeedback de perfusão cerebral, que vai medir a temperatura do sangue que está passando no nosso cérebro através dos vasos sanguíneos, certo? E vai transformar isso em uma imagem ou som com o qual nós vamos trabalhar. O que significa dizer que, nesse caso, eu estou trabalhando com o biofeedback de fluxo sanguíneo, porém mais aprimorado. Dentro do biofeedback de perfusão cerebral, eu tenho dois tipos, o NIR e o PIR. O que significa? O NIR é o Near Infrared, ou seja, onde eu vou ver frequências que estão muito próximas ao infravermelho. No PIR, eu tenho o infravermelho passivo, em que eu apenas vou ler o sinal de infravermelho. Ok? Muito bem. Querendo saber mais, ligue para nós, inscreva-se no curso e nós vamos levar tudo isso adiante. Vamos levar você ao nível profissional do biofeedback, onde você será totalmente capaz de simplesmente usar isso para você mesmo ou para a sua clínica, para aumentar a clientela, para aumentar o seu ganho, certo? E nós estamos à disposição. Inscreva-se, ligue para a gente, deixe a sua opinião, ok? Muito obrigado pela audiência e um grande abraço para vocês. Até a próxima aula.